Mas, Luiz, a tua trajetória, ela abrange, obviamente, a gente que conhece, você tem uma vida acadêmica muito forte, você já foi professor de vários seminários, você tem formação em línguas pela USP, um monte de coisas que você já fez na vida, mas, acima de tudo, a gente sabe da tua relação com o Senhor. Como é que Deus entrou na tua vida? Então, Carlos, é o seguinte, eu tive um começo de trajetória bastante difícil, né? Porque dificuldades e com fusões assim, familiares, eu não convivi com os meus pais biológicos desde pequeno, né? Então eu vivi o início da minha vida aí entre os avós, né? O meu avô faleceu quando eu tinha 6 anos, depois eu fui morar com um tio. E nessa lacuna, né, e com uma cabeça que não parava de ficar pensando sobre a realidade, uma lacuna emocional significativa, eu nasci aqui em São Paulo, vivendo aqui em São Paulo, isso foi, vamos dizer, trazendo todo um alvoroço interno dentro de mim, né? E eu queria entender as questões da vida, ao mesmo tempo eu sentia toda essa fragilidade. E com esse cenário eu acabei me desenvolvendo como uma criança bastante violenta, problemática, né? Eu era o pior aluno da escola, né? A escola, se escolheu um para expulsar, eles não tinham dúvida, né? Me lembro ainda de 5 para 6 anos de idade, eu muito irritado, vivendo na casa do meu avô, dei um soco numa janela e quebrei, né? Então era... E aí, quando eu tinha mais ou menos de 10 para 11 anos de idade, eu fiquei sabendo, né, sobre a Bíblia, né? Na minha família, o pessoal era, vamos dizer, pertencia à cristandade de maneira meramente nominal, sem ser muito envolvido, mas sim, tinha uma Bíblia em casa, então eu comecei a pegar essa Bíblia e ler, né? E ao mesmo tempo em que eu fui desenvolvendo um preconceito com religião, né? Porque o pessoal fala, não, a religião é uma história de guerras, né? Católico e protestante estão brigando na Irlanda, tem problemas lá no mundo todo. Eu comecei a ler as histórias, aquelas histórias me pareceram muito impressionantes, eu li muito, e aí um primo meu mais velho falou, não, isso aí não vai te ajudar em nada, pegou, me tirou, né? E eu fui crescendo aumentando essa crise existencial e difícil, e aí de repente um belo dia, morando, né, em São Paulo, perto do centro, eu estudava na Rua da Moca ali, e eu estava muito angustiado naquele dia, e eu olhei para o céu, né? E aí eu fiz a primeira oração verdadeira da minha vida. Eu falei, Deus, será que o Senhor existe? Mas existe mesmo. Estava um dia semi-nublado assim, né? E olhando as nuvens, eu falei, se o Senhor existir, faz alguma coisa, porque a vida parece tão difícil, parece não ter sentido, é tudo tão sem razão de ser. E ali eu, né, fiz aquilo do fundo do coração e meio que esqueci aquilo, né? Passado mais ou menos um período, quase um ano, um primo meu daqui de São Paulo, que tinha feito medicina na USP e havia se casado, e ele era muito aventureiro assim, né? Ele tinha muito interesse cristão, veio a confessar a fé em Jesus mais tarde. Ele resolveu ir para o interior do Tocantins, na época norte de Goiás, região amazônica, né? Lá você dava bom dia para jararaca de manhã e boa noite para onça, né? Então era um lugar assim bem desafiante. Você imagina isso, né? Há 50 anos atrás, né? E ele foi há mais de 50 anos atrás. E aí ele, sabendo da minha situação indefinida, me convidou e eu fui, né, morar lá no Tocantins, em Miracema do Norte, hoje Miracema do Tocantins. E aí quando eu cheguei, né, a esposa dele era de tradição presbiteriana e em casa a gente tinha uns LPs, né? Você conhece, você faz parte dessa história arqueológica, né? Eu sou do 33 RPM, não do 78, pelo menos. Opa. Então, e começavam a tocar, né, cânticos para as crianças. Ele tinha, né, os filhos mais novos, né, ali e tal. E eu comecei a escutar isso. A primeira coisa que me chamou a atenção, quando eu vi pessoas que tinham, vamos dizer, recebido a fé em Cristo, me chamou a atenção um homem que eu soube que ele era dependente de álcool, e eu vi o homem recuperado, um sujeito, né, assim, eu prestei atenção porque eu tinha visto muitas pessoas alteradas por álcool na infância, eu falei, como assim, né? E eles me chamavam para ir para a igreja, eu falava, não,
Imagina, eu tinha, era desse tamanhozinho, né? Tinha 12 anos de idade, eu sou mais pela ciência do que pela religião, Sim. Como quem soubesse alguma coisa, né? E nessa brincadeira, um belo dia, eu cheguei lá em maio de 1975, e na segunda quinzena de junho, uma bela manhã, eu levantei, e aí estava assim uma brisa, um ventinho, né? Naquele calor daquela região, e no fundo do quintal tinha uma mangueira, né? E a mangueira derrubava muitas flores. Aí eu, sabe uma coisa, eu vou dar uma recolhida nessas folhas aqui. Eu peguei um rastelo ou ancinho, né? Dependendo de onde aqui o negócio é chamado, e comecei a puxar aquilo. E aí, enquanto eu fazia isso, me distraía, eu, inadvertidamente, eu comecei a cantar aquilo que eu tinha escutado várias vezes nos LPs que cantavam aqueles cânticos de salvação para a criança. E por volta das 10 da manhã, assim, eu estava ali puxando, e aí eu peguei e comecei a dizer, fácil de entender, tão claro como a luz, em meu lugar, para me salvar, Jesus morreu na cruz, é crer só nele agora, meninos, sem demora, aceitai a salvação. E aí eu disse mesmo, o menino pode crer que ele é um pecador e Jesus Cristo receber como seu salvador. Enquanto eu cantava isso inadvertidamente, eu estava assim, mais ou menos 1 metro e pouco do muro, né, com coisa na mão, sinceramente, me veio um negócio, assim, de cima para baixo, é como se aquilo me atingisse, e a minha mente se abrisse, assim, para entender, que é isso? O Criador do universo, o Senhor de tudo isso que existe, Ele me amou, mas nem meus pais não tiveram oportunidade de me trazer qualquer afeto. Ninguém jamais me percebeu nesse acolhimento tão absurdo assim. E eu sendo um moleque tão mau, tão mentiroso, tão enganador, tão brigão na escola, tão perverso, tão cheio de ódio, de pensamento ruim, como é que Deus pode fazer isso? Aí eu fui tomado de uma sensação tão inacreditável. E assim, eu posso dizer, de um banho de graça, de amor insondável, que eu não me sustentei. Eu não estava procurando aquilo. Eu não estava querendo saber de religião, não estava interessado em nada. E aí eu soltei um negócio ali, eu ajoelhei, e aí eu, moleque de 12 anos na cabeça, falei, cara, homem não chora, que isso? Você é criança? E eu começando a me recriminar, mas eu não conseguia me conter. Aí eu peguei e fui mais para o fundo do quintal, onde tinha ali um pequeno depósito de ferramenta, uma casinha, né, assim, e eu me escondi atrás. E aí ali eu derramei, chorei e tal. E eu não sei quanto tempo passou. Eu imagino que o período todo ali deve ter sido algo perto de 1h30, 2 horas, né? E aí eu saí e voltei, né, para me recompor e para almoçar e tal, né, que ninguém viu isso, né? E aí eu fiquei aquele dia como alguém assim que está entre o sonho e a realidade, né? Uma espécie de sensação meio semi-narcotizado. Eu não sabia nada de coisa alguma, nem sabia o que era aquilo. E aí, aquela noite eu deitei, eu descansei, né? Morando no Tocantins, estava aprendendo a dormir em rede, né? Em vez de dormir em cama. Aí no outro dia de manhã eu acordei, né? Aí eu acordei e assim, abri a janela, estava aquele, naturalmente, sol bonito, né? E aí eu tinha um peso em mim, uma coisa difícil de levar, aquilo tinha caído, sumido, e eu não sabia explicar o que era aquilo, né? E aí eu olhei pela janela, eu vi o mundo, né? Eu falei, que coisa linda, as árvores, os pássaros cantando, tudo. Eu vi a formiga andando no muro, eu achava a coisa mais linda, verdadeiro estreia, né? Oscar de Hollywood, era a formiga andando no muro, né? Eu olhava uma folha assim, via todas as ranhuras, né? Eu falava, olha que obra máxima de arquitetura aqui, né? Isso aqui é um espetáculo. Eu fiquei realmente encantado com a realidade. E aí eu falei, eu preciso saber qual foi esse caminhão que me atropelou, né?
De onde veio isso? O que é isso? A partir então daí eu falei, vou começar a ler, né? Porque aquilo tinha a ver com esse Jesus, com esse Deus que ama e perdoa, e como assim? Aí eu passei a ler loucamente o Novo Testamento, estou lendo até hoje, né? E fiquei assim a vida toda indo atrás disso. E depois eu me lembro que na escolinha batista, né, que tinha ali, eu fui lá e um dia e a professora explicou o evangelho, né? E aí eu saí de lá e falei, caramba, agora eu entendi o que foi que aconteceu. Então esse negócio de nascer de novo, de colocar a fé em Jesus, então, caramba, só que eu não tinha entendido essa parte, quer dizer que agora, quando eu criei, por isso que aquilo aconteceu comigo, Deus me perdoou totalmente, cara, esse negócio aqui vai ter direito de viver diante de Deus na eternidade. Eu vou para o céu. Eu me lembro até hoje, eu tinha 12 anos, eu saí da escola, eu saí pulando na rua. Eu falei, então eu vou, né? Assim, totalmente deslumbrado por aquilo. Aí eu fiquei maluco. Eu acho que nunca consegui sarar, né? Fiquei maluco porque eu queria que as pessoas pudessem entender aquilo, pudessem sentir, pudessem ter aquela dimensão. Eu chamava, falava com o cara que podia ser meu avô na rua, falava com as pessoas, falava, rapaz, vamos lá domingo comigo na igreja para você ouvir a explicação da palavra de Deus. O cara falava, então eu não posso. Aí eu começava a chorar. Um negócio muito doido, né? E a partir daí, então, eu assim, eu não vou dizer, né? Você fala, sabe como é que você se converteu ou como você se tornou evangélico, sei lá o quê. Não, eu fui atropelado pela bondade, pela graça de Deus de uma maneira descomunal, e aí eu, desde esse momento, eu tenho tentado, né, lidar com isso, buscando entender a graça de Deus e tentando devolver 1%, né, daquilo que e graças a Deus que essa tua maluquice não se curou e essa tua busca não para, porque isso tem nos abençoado muito.